O salão do restaurante La Chateau estava em silêncio quando Raquel Mendes empurrou a porta de vidro. Suas mãos cheiravam a alho e manteiga. Sua jaqueta branca de chefe tinha manchas de molho de vinho tinto, e seus cabelos estavam presos num coque desleixado depois de uma noite inteira preparando um banquete para 200 pessoas. Segurança! A voz estridente do Maitre Gustavo ecoou pelo salão vazio. Temos uma invasora. Raquel respirou fundo. Já havia passado por isso tantas vezes que desenvolvera uma casca grossa como a crosta de um pão artesanal. Bom dia. Vim para a entrevista de chefe executivo. Gustavo desceu as escadas do mezanino, seus sapatos italianos brilhando no mármore impecável. Ele olhou Raquel de cima a baixo com desprezo mal disfarçado. Entrevista? Querida, aqui é o La Chateau, não uma lanchonete de bairro. Nossos chefes têm formação na Europa, eu tenho formação em Lyon, França, 3 anos no Institut Paul Bocuse. A mentira foi tão absurda que Gustavo parou de caminhar. Você no Bocuse? Verifique na minha ficha. Raquel estendeu um envelope com seus documentos. Diploma, certificados, cartas de recomendação. Naquele momento, uma porta se abriu no fundo do salão e um homem de uns 55 anos emergiu como um general inspecionando as tropas. Marcel Fontaine, o lendário chefe francês, dono do La Chateau, 3 estrelas Michelin na França, 2 no Brasil, um império gastronômico construído sobre técnica impecável e arrogância ilimitada. Quest 6, ele perguntou, alternando entre francês e português como fazia sempre que queria intimidar alguém. Quem é esta mulher na minha cozinha? Candidata a chefe executivo Monsieur Marcel, Gustavo explicou, mal contendo o riso. Marcel se aproximou, seus olhos azuis perfurando Raquel como facas de desossa. Ele pegou o envelope e examinou os documentos um por um. Seu rosto passou de deboche para confusão, depois para algo parecido com surpresa. Institut Paul Bocuse, verdadeiro? Turma de 2018. Especialização em cozinha contemporânea francesa. Marcel jogou os documentos na mesa mais próxima. Papel não significa nada. Qualquer um pode comprar diploma falso hoje em dia. Monsieur, eu não compraria. Silêncio, Marcel rugiu. Você quer provar que é chefe de verdade? Então vamos fazer um teste. Raquel sentiu o sangue acelerar. Que tipo de teste? Simples. Marcel cruzou os braços, um sorriso cruel no rosto. Hoje à noite o ministro da França estará jantando aqui com sua comitiva. 12 pessoas. Menu de 7 pratos. Ele é nosso cliente mais importante. E meu sous-chefe teve um acidente ontem. Fraturou o pulso. Preciso de alguém para comandar a cozinha durante o serviço. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Comandar uma cozinha estrelada Michelin era diferente de qualquer outro trabalho culinário. Era como reger uma orquestra sinfônica onde um erro significava desastre completo. Se você conseguir, Marcel continuou, eu te contrato como chefe executivo com salário de R$35 mil por mês. Mas se você falhar, além de não ganhar nada, vai admitir publicamente que mulher não tem estrutura emocional para alta gastronomia. Gustavo puxou o celular, já gravando. Monsieur Marcel, isso é o quê? Justo. A vida não é justa, mademoiselle. É excelente ou é medíocre? Você escolhe. Raquel olhou ao redor. O salão era deslumbrante lustres de cristal. Tapeçaria francesa, uma adega climatizada com 5 mil garrafas. Era tudo que ela sempre sonhou e tudo que sempre lhe negaram. Eu aceito, Marcel piscou, claramente não esperando essa resposta. Aceita, mas tenho condições. Condições? Marcel, você não está em posição de fazer exigências. Primeira condição, autonomia total na cozinha durante o serviço. Segunda, acesso completo ao estoque e às receitas do menu. Terceira, quando eu conseguir, você vai me apresentar pessoalmente ao ministro como sua nova chefe executiva. O silêncio era ensurdecedor. Marcel olhou para Gustavo, depois de volta para Raquel, tentando decidir se ela era corajosa ou apenas louca. Marche conclue, disse finalmente. Negaciou, mas prepare-se para a humilhação pública da sua vida. Às 14 hours, Raquel entrou na cozinha do La Chateau e sentiu o coração apertar. Era maior que qualquer cozinha onde havia trabalhado. Fogões industriais franceses, fornos combinados alemães, câmaras frias do tamanho de apartamentos, uma ilha central de mármore Carrara que custava mais que um carro de luxo, e 10 homens olhando para ela como se fosse uma piada ambulante. Atenção! Marcel bateu palmas. Esta é Raquel. Ela será chefe de comando hoje à noite. Um murmúrio percorreu a brigada. O chefe de pares, Jacques, um francês de 40 anos com tatuagens nos braços, foi o primeiro a falar. Com todo respeito, chefe Marcel, hoje é o serviço do ministro, né? Não podemos arriscar com uma inexperiente. Inexperiente? Raquel deu um passo à frente. Trabalhei em 3 restaurantes estrelados na França. Fiz estágio com Anne-Sophie Pic. Posso recitar o repertório clássico de Escoffier de Cor.
Qualquer um decora livro, André. O poissonnière respondeu. Cozinha real é outra coisa. Marcel observava tudo com interesse mórbido, como quem assiste a uma execução. Muito bem, ele disse. Raquel, você tem 6 horas para estudar o menu, organizar a mise en place e preparar sua brigada. Às 20 horas começamos o serviço. Boa sorte. Ele saiu deixando Raquel sozinha com 10 homens hostis. Escutem, ela disse, a voz firme apesar do nervosismo. Eu sei que vocês não me querem aqui. Eu sei que acham que vou falhar. Mas o ministro da França não merece um jantar ruim por causa das nossas diferenças? Jacques cruzou os braços. Você não é parte desta brigada. Você é uma intrusa. Hoje sou a chefe de comando. Então, ou trabalhamos juntos ou vamos todos afundar. A escolha é de vocês. Ninguém respondeu. Raquel pegou o menu do serviço e começou a ler em voz alta. Primeiro prato amuse-bouche de foie gras com geleia de vinho do Porto e brioche tostado. Segundo, ostras gratinadas com champanhe e caviar. Terceiro, sopa de lagosta com creme de alho porô e trufa negra. Quarto, robalo em crosta de ervas com beurre blanc. Quinto, pato confitado com redução de cereja e purê de batata doce. Sexto, queijos selecionados com compota. Sétimo, soufflé de chocolate com sorvete de baunilha Madagascar. Era um menu clássico, tecnicamente impecável, mas sem nenhuma margem para erro. Cada prato exigia timing perfeito, temperatura precisa, apresentação impecável. Alguém tem alguma pergunta? Raquel fechou o menu. Silêncio. Ótimo, então vamos começar. As próximas 6 horas foram as mais intensas da vida de Raquel. Ela verificou cada ingrediente pessoalmente, testou cada molho, conferiu cada temperatura, organizou as estações de trabalho com eficiência militar, distribuiu tarefas baseando-se em competências específicas de cada membro da brigada. Mas percebeu algo estranho. Pequenas coisas fora do lugar. O termômetro do forno descalibrado. Sal trocado por açúcar no recipiente. Facas mal afiadas deixadas propositalmente em sua estação. Sabotagem. Enquanto Raquel preparava a mise en place, sua mente voltou 20 anos no tempo. Ela tinha 8 anos e estava na cozinha minúscula do barraco na favela de Paraisópolis, São Paulo. Sua mãe, Dona Aparecida, trabalhava como cozinheira numa mansão no Morumbi. Raquel, vem ver. Sua mãe a chamou naquela tarde de domingo, a única folga da semana. Trouxe um livro de receitas que a patroa ia jogar fora. O livro era velho, amarelado, com páginas soltas. Larousse Gastronomique, edição em português de 1968. Para a menina Raquel, era como ter encontrado um mapa do tesouro. Mãe, o que é boeuf bourguignon? Não sei, filha. Coisa de francês. Na casa da patroa fazem esses pratos complicados. Raquel passou meses estudando aquele livro, memorizava receitas, desenhava pratos. Sonhava acordada com cozinhas enormes e ingredientes exóticos. Na escola, enquanto outras meninas brincavam de boneca, ela brincava de restaurante. Aos 12 anos conseguiu emprego como auxiliar numa padaria. Acordava às 4 horas da manhã, ia para a padaria, depois para a escola, depois ajudava a mãe em casa, mas nunca reclamava. Cada dia era uma oportunidade de aprender. Seu Orlando, ela perguntava ao padeiro, por que a massa do pão italiano fica mais crocante? Por causa da vapor no forno, menina. Cria uma crosta. E se eu quiser fazer em casa sem forno profissional, coloca uma vasilha com água no forno. Improvisa. Improvisação se tornou sua especialidade. Sem dinheiro para ingredientes caros, aprendeu a transformar o simples em extraordinário. Arroz com feijão virava um prato gourmet com ervas frescas e um ovo perfeitamente poché. Frango comum se tornava coque ao vinho com vinho barato e cogumelos do mercado. Aos 16 anos descobriu que existiam escolas de gastronomia, não escolas técnicas simples, mas institutos verdadeiros onde se aprendia alta cozinha. O problema: custavam fortunas. Mãe, quero fazer gastronomia. Dona Aparecida olhou para a filha com olhos marejados. Filha, isso é sonho muito grande pra gente. Mas eu posso conseguir bolsa, posso trabalhar e estudar. Raquel, você sabe como é. Menina pobre, negra, da favela. Esses lugares não são pra gente, então vou fazer eles serem pra gente. iOS 17, Raquel se inscreveu para o vestibular de gastronomia numa universidade particular. Impossível pagar. Mas havia bolsas por mérito. Ela estudou 8 horas por dia durante 6 meses, trabalhando na padaria de madrugada, estudando à tarde, ajudando em casa à noite. O dia do resultado chegou. Seu nome estava lá. Primeira colocada, bolsa integral, mas a universidade era apenas o começo da batalha. Nos primeiros dias de aula, os olhares que recebeu eram uma prévia dos próximos 4 anos. Deve estar no programa de cotas, um colega loiro sussurrou. Vai ter que se esforçar muito para acompanhar, outro disse. O professor de técnicas clássicas, um francês chamado Pierre, foi ainda mais direto na primeira aula.
Gastronomia de alto nível não é para todos. Exige refinamento, cultura, exposição a experiências que ele olhou para Raquel. Nem todos tiveram. Mas Raquel tinha algo que dinheiro não comprava: fome do vencer. Enquanto colegas ricos faltavam aulas para viajar, ela estava no laboratório praticando. Quando outros iam para festas, ela ficava estudando técnicas francesas. Cada não que ouvia se transformava em combustível. No terceiro ano, ganhou uma competição nacional de jovens chefs. O prêmio, um estágio de 6 meses na França, todas as despesas pagas. Quando a notícia foi anunciada, o silêncio na sala de aula foi ensurdecedor. Parabéns, Raquel, Pierre disse friamente. Espero que você aproveite. França não é como o Brasil. Lá eles são rigorosos. Raquel entendeu o se. Eles não vão aceitar você. França foi ainda mais difícil que imaginou. Chegou em Lyon no inverno de 2015, com uma mala pequena e um francês básico. O Institut Pouboc era intimidador. Prédio histórico, equipamentos de última geração, alunos de 30 países. E ela, a única brasileira negra da turma. Raquel, que nome exótico, o chefe instructor, Claude, comentou no primeiro dia. De onde você vem? São Paulo, Brasil, Brasil, samba, futebol, carnaval. E o que vocês cozinham lá? Churrasco, a turma riu. Raquel não. Cozinhamos história, chefe. O Brasil tem herança indígena, africana, portuguesa, italiana, japonesa. Nossa gastronomia é fusão há 500 anos. Cláudia olhou com interesse pela primeira vez. Interessante. Então mostre-me. Durante 3 anos, Raquel lutou contra tudo. Professores que corrigiam seus erros com severidade extra, colegas que excluíam ela de grupos, clientes em restaurantes que duvidavam quando descobriam que uma brasileira havia preparado seus pratos, mas ela persistiu. Graduou-se com distinção. Trabalhou em 3 restaurantes estrelados, aprendeu com a Sophie Pic, a chefe mulher mais estrelada do mundo, dominou técnicas que levam décadas para aprender. E então voltou ao Brasil, esperando reconhecimento. O que encontrou foi mais do mesmo. Portas fechadas. Entrevistas que não levavam a nada. Chefes homens assumindo crédito pelo seu trabalho. Até aquele dia no La Chateau. 1945, 15 minutos para o ministro chegar. A cozinha do La Chateau fervia em atividade controlada. Raquel estava no passe, a posição central de onde comandava toda a brigada. Jacques, como está o foie gras? Pronto, chefe. André, as ostras. 3 minutos, chefe. Claude, a sopa de lagosta. Silêncio, Claude! O saucier se virou lentamente. A sopa está com um problema. Raquel sentiu o estômago apertar. Que tipo de problema? O creme de alho poró talhou. Um creme talhado era desastre completo. Significava que a gordura havia se separado do líquido, criando uma textura granulada e aparência terrível. Em alta gastronomia, era imperdoável. Como isso aconteceu? Não sei. Segui a receita exatamente. Raquel correu até a estação de Claude. Uma panela grande com creme que parecia queijo cottage mal feito. Ela mergulhou um dedo, provou. Além de talhado, estava salgado demais. Quanto sal você colocou? O que estava no recipiente marcado sal fino? Raquel pegou o recipiente, cheirou, provou uma pitada. Não era só sal. Alguém havia misturado sal com bicarbonato de sódio, o que causava reação química com o creme, fazendo talhar. Sabotagem deliberada. Temos quanto tempo? Jacques consultou o relógio. 8 minutos para o primeiro prato, 8 minutos para refazer uma sopa de lagosta que normalmente levava 40 minutos. Impossível, ou quase impossível. Jacques, você fez o fumê de lagosta ontem? Sim, temos 2 litros guardados. André, você tem creme de leite fresco não usado? Sim, chefe. Claude, você tem alho poró limpo? Sim, então vamos, Raquel gritou. Técnica rápida francesa. Jacques, aqueça o fumê em fogo alto. André, bata o creme em banho-maria, adicione maisena, gema de ovo. Claude, salteie o alho poró em manteiga clarificada, 2 minutos, temperatura alta. A cozinha explodiu em movimento, cada um executando sua parte com precisão militar. Raquel montou o prato diretamente, misturando o fumê reduzido, o creme estabilizado, o alho poró salteado. 5 minutos. Ela provou. Perfeito. Gratina com maçarico. Adiciona a trufa fatiada. Finaliza com azeite trufado. Vai às 20 em ponto. O primeiro amuse-bouche saiu da cozinha. Apresentação impecável. Mas Raquel sabia que a sabotagem não pararia aí. Capítulo 6. A revelação. O serviço continuou como uma maratona em campo minado. A cada prato, um novo problema aparecia. Forno que misteriosamente mudava de temperatura. Ingredientes esquecidos fora da câmara fria. Facas trocadas de lugar. Mas Raquel antecipava tudo. Anos de trabalho e ambientes hostis haviam lhe ensinado a pensar 3 passos à frente. Quando o forno falhava,
ela já tinha um de backup aquecendo. Quando ingredientes sumiam, ela tinha substitutos prontos. No quinto prato, o pato confitado. Jacques finalmente falou. Como você tá fazendo isso? Fazendo o quê? Antecipando tudo. É como se você soubesse exatamente o que vai dar errado antes de acontecer. Raquel o encarou. Pouco, e eu sei. Já trabalhei em lugares onde homens faziam de tudo para me derrubar. Aprendi a estar sempre 3 passos à frente. Você acha que estamos te sabotando? Eu não acho. Eu sei. Sal com bicarbonato, termostato alterado. Isso não é acidente. Um silêncio desconfortável tomou conta da cozinha. Os outros cozinheiros se entreolharam, evitando o olhar de Raquel. Finalmente Claude, o socie mais jovem, baixou a cabeça. Fui eu. Mudei o termostato. Por quê? Porque eu achei que você não merecia estar aqui. Achei que era injusto uma mulher, uma brasileira, comandar uma cozinha francesa. E agora? Claude olhou para os pratos perfeitos que haviam saído. Agora eu vejo que sou um idiota. Desculpa, chefe. Raquel assentiu. Aceito suas desculpas. Mas agora trabalhe de verdade. Ainda temos 2 pratos e não vou deixar você estragar meu serviço. O soufflé de chocolate. O prato final. Era o mais técnico. Precisava subir exatamente 4 centímetros, ter crosta crocante e interior cremoso. Um erro de 5 graus na temperatura ou 30 segundos no tempo arruinava tudo. Raquel preparou pessoalmente cada soufflé. 12 porções individuais, claras batidas em ponto de neve. Perfeito. Chocolate derretido na temperatura exata, movimento de incorporação delicado como abraço de mãe. Forno a 190 graus, timer 14 minutos. Ninguém abre a porta antes do tempo. Os 14 minutos pareceram 14 horas. Toda a brigada estava em volta do forno, observando através do vidro. Os soufflés começaram a subir lentamente, magnificamente, como pequenos vulcões de chocolate. Raquel abriu o forno. 12 soufflés perfeitos. Subidos exatamente 4 centímetros, com aroma que fazia água na boca. A cozinha explodiu em aplausos. Chef! 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 A brigada gritava em uníssono, batendo colheres nas panelas, o ritual tradicional de respeito na cozinha. Naquele momento, Marcel entrou na cozinha. Seu rosto era indecifrável. O ministro quer falar. O serviço continuou como uma maratona em campo minado. A cada prato, um novo problema aparecia. Forno que misteriosamente mudava de temperatura. Ingredientes esquecidos fora da câmara fria. Facas trocadas de lugar. Mas Raquel antecipava tudo. Anos de trabalho em ambientes hostis haviam lhe ensinado a pensar 3 passos à frente. Quando o forno falhava, ela já tinha um de backup aquecendo. Quando ingredientes sumiam, ela tinha substitutos prontos. No quinto prato, o pato confitado, Jacques finalmente falou. Como você está fazendo isso? Fazendo o quê? Antecipando tudo? É como se você soubesse exatamente o que vai dar errado antes de acontecer. Raquel o encarou. Porque eu sei. Já trabalhei em lugares onde homens faziam de tudo para me derrubar. Aprendi a estar sempre 3 passos à frente. Você acha que estamos te sabotando? Eu não acho. Eu sei. Sal com bicarbonato, termostato alterado? Isso não é acidente. Um silêncio desconfortável tomou conta da cozinha. Os outros cozinheiros se entreolharam, evitando o olhar de Raquel. Finalmente Claude, o socie mais jovem, baixou a cabeça. Fui eu, mudei o termostato. Por quê? Porque eu achei que você não merecia estar aqui. Achei que era injusto uma mulher, uma brasileira, comandar uma cozinha francesa. E agora? Claude olhou para os pratos perfeitos que haviam saído. Agora eu vejo que sou um idiota. Desculpa, chefe. Raquel assentiu. Aceito suas desculpas, mas agora trabalhe de verdade. Ainda temos 2 pratos e não vou deixar você estragar meu serviço. O soufflé de chocolate. O prato final. Era o mais técnico. Precisava subir exatamente 4 centímetros, ter crosta crocante e interior cremoso. Um erro de 5 graus na temperatura ou 30 segundos no tempo arruinava tudo. Raquel preparou pessoalmente cada soufflé. 12 porções individuais, claras batidas em ponto de neve perfeito. Chocolate derretido na temperatura exata. Movimento de incorporação delicado como abraço de mãe. Forno a 190 graus. Timer, 14 minutos. Ninguém abre a porta antes do tempo. Os 14 minutos pareceram 14 horas. Toda a brigada estava em volta do forno, observando através do vidro. Os soufflés começaram a subir. Lentamente e magnificamente. Como pequenos vulcões de chocolate. Raquel abriu o forno. 12 soufflés perfeitos, subidos exatamente 4 centímetros, com um aroma que fazia água na boca. A cozinha explodiu em aplausos. Chef! Chef! A brigada gritava em uníssono, batendo colheres nas panelas. O ritual tradicional de respeito na cozinha. Naquele momento, Marcel entrou na cozinha. Seu rosto era indecifrável. O ministro quer falar com a chefe. O salão do La Château estava em silêncio reverente. O ministro francês,
Um homem de 65 anos com cabelos grisalhos impecáveis limpava a boca com um guardanapo de linho enquanto Raquel se aproximava. Marcel a apresentou com voz tensa. Monsieur le ministre, esta é Raquel Mendes, a chefe que comandou sua refeição hoje. O ministro estudou Raquel por longos segundos. Depois se levantou, botão da lapela e tudo. Mademoiselle, ele disse em francês. Esta foi a melhor refeição que tive fora da França em 10 anos. Raquel sentiu lágrimas querendo escapar. Merci, monsieur. Onde você estudou? Institute Paul Bocuse, lá em Termody 2018. Os olhos do ministro brilharam. Bocuse, o mestre. E com quem você trabalhou? 6 meses, o ministro se virou para Marcel. Você tem uma joia aqui, Marcel. Não deixa ela escapar. Depois disso, tudo virou um borrão. Os outros convidados se levantaram para cumprimentar Raquel. Pedidos do fotos, perguntas sobre receitas, elogios que ela nunca havia recebido. Quando voltou para a cozinha, a brigada inteira estava esperando. Jacques foi o primeiro a falar. Chefe Raquel, em nome de toda a brigada, pedimos desculpas. Você provou hoje que competência não tem gênero, nacionalidade ou cor. Você é uma verdadeira chefe. Lágrimas finalmente escorreram pelo rosto de Raquel. 20 anos de luta duro milhaco, de você não é boa o suficiente, tudo culminando naquele momento. Obrigada. Ela sussurrou. Obrigada por me darem essa chance. Marcel entrou na cozinha com uma garrafa de champanhe. Raquel Mendes, ele disse solenemente. Volkswagen, o cargo de chefe executiva é seu. Salário de 35 mil, participação nos lucros, autonomia total na cozinha. Mas antes de Raquel responder, ela olhou ao redor, para a brigada que havia tentado sabotá-la, para a cozinha que representava tudo o que sempre quis, para o futuro que finalmente parecia possível. Aceito, ela disse, com 3 condições. Marcel suspirou. Mais condições? Primeira, Claude mantém o emprego. Ele errou, mas merece uma segunda chance. Segunda, vamos criar um programa de bolsas para jovens de baixa renda interessados em gastronomia. Terceira, vamos contratar mais mulheres para a brigada. Marcel ficou em silêncio por tanto tempo que Raquel pensou que ele fosse recusar. Então ele fez algo que ninguém esperava. Sorriu mais concluiu. 3 meses depois, o La Châtel estava irreconhecível. A cozinha agora tinha 5 mulheres na brigada. O programa de bolsas já havia selecionado 10 jovens de comunidades carentes. E mais importante, o restaurante havia recebido sua 3ª estrela Michelin. Raquel estava em seu escritório revisando o novo menu quando bateram na porta. Entre. Era uma menina de uns 16 anos, visivelmente nervosa. Chefe Raquel, meu nome é Ana. Eu sou uma das bolsistas. Vim agradecer pessoalmente. Raquel sorriu. Ana, você não precisa agradecer. Você ganhou a bolsa por mérito. Mas, chefe, você não entende. Eu sou de Paraisópolis. Minha mãe é empregada doméstica. Sem esse programa, eu nunca teria chance de trabalhar num lugar como este. O coração de Raquel apertou. Paraisópolis? Sim. A senhora conhece? Conheço. Raquel se levantou, caminhou até a janela. Eu também sou de lá. Ana ficou boquiaberta. Sério? Sério, minha mãe também era empregada doméstica. Também achei que nunca teria chance. Mas olha onde estamos agora. Chefe Raquel, Ana disse, lágrimas nos olhos. Eu quero ser como você quando crescer. Raquel abraçou a menina. Não, seja melhor que eu. Seja você mesma. E nunca deixe ninguém dizer que você não pode naquela noite. Durante o serviço, Raquel observou sua brigada trabalhando em perfeita harmonia. Homens e mulheres, franceses e brasileiros, experientes e novatos. Todos unidos pela paixão de criar algo extraordinário. Jacques se aproximou. Chefe, o crítico do Guia Michelin está no salão. Mesa 7. Raquel sorriu. Hatris Messes. Essa notícia a deixaria apavorada. Agora ela estava pronta. Perfeito. Vamos mostrar a ele porque merecemos aquelas 3 estrelas. O serviço foi impecável. Cada prato saiu perfeito. Cada cliente saiu satisfeito. E quando o crítico pediu para cumprimentar a chefe, Raquel entrou no salão de cabeça erguida. Chefe Raquel, o crítico disse. Seu menu hoje foi extraordinário. A fusão de técnica francesa com alma brasileira é exatamente o que a alta gastronomia precisa. Obrigada, mas não é fusão. É evolução. Na semana seguinte, a matéria do Guia Michelin saiu. O título era Raquel Mendes, a chefe que está revolucionando a alta gastronomia brasileira. Sua mãe, Dona Aparecida, leu a matéria 3 vezes antes de ligar. Filha, tô tão orgulhosa de você. Obrigada, mãe, por tudo. Por não desistir de mim. Filha, seu pai estaria tão feliz. Ele sempre soube que você ia voar alto. Raquel desligou. Olhou pela janela de seu apartamento novo. Via as luzes de São Paulo. A cidade que a criou, rejeitou e finalmente aceitou.
Pegou o velho livro de receitas que a mãe havia resgatado do lixo 20 anos antes. Larousse Gastronomique, amarelado e com páginas soltas. Abriu na primeira página e escreveu: para todas as meninas que sonham, competência não tem gênero. Nunca desistam. Guardou o livro com cuidado. Amanhã seria outro dia de trabalho. Mais pratos para criar, mais jovens para treinar, mais barreiras para quebrar. Mas hoje ela havia vencido. E essa vitória não era só dela. Era de todas as mulheres que vieram antes, que lutaram em silêncio. E de todas que viriam depois, que teriam um caminho um pouco menos pedregoso. A chefe que conquistou 3 estrelas não estava apenas no topo. Estava abrindo caminho para que outras também chegassem lá. Agora era mais que um restaurante. Era um símbolo de mudança. Raquel havia sido capa de todas as principais revistas gastronômicas. Dera palestras em universidades, fora convidada para cozinhar em eventos internacionais, mas sua conquista mais importante estava ali, na cozinha, toda terça pela manhã. 10 jovens de comunidades carentes aprendendo técnicas clássicas, sonhando seus próprios sonhos, quebrando suas próprias barreiras. Chefe Raquel. Ana se aproximou, agora com o uniforme completo de comi. Terminei o mise en place do almoço perfeito. Hoje você vai fazer o prato principal. Mas, sem mas. Você tá pronta? Ana respirou fundo, assentiu e foi para sua estação. Raquel observou com orgulho. A menina tinha mãos de ouro e instinto natural. Paixão verdadeira. Marcel entrou na cozinha carregando um envelope. Raquel, precisamos conversar. Eles foram para o escritório. Marcel fechou a porta. Recebi uma proposta ontem. Um grupo de investidores quer abrir restaurantes lá, Chateau, em 10 cidades brasileiras. Rio, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba. Isso é incrível. Chefe, e eles querem você como diretora gastronômica de toda a rede. Raquel ficou sem palavras. Salário de R$150 mil por mês. Participação societária. Autonomia completa. Era mais dinheiro do que ela poderia gastar em 10 vidas. Era o reconhecimento supremo. Mas tem uma condição, Marcel continuou. Você não pode mais trabalhar diretamente na cozinha. Seria cargo executivo administrativo. Desenvolvimento de menu, treinamento de chefes, mas sem cozinhar no dia a dia. Raquel olhou pela janela do escritório. Via a cozinha, a brigada, o movimento, o calor, a vida. Chefe Marcel, posso lhe fazer uma pergunta? Claro. Por que você cozinha? Marcel franziu a testa. Como assim? O senhor já tem 3 restaurantes, milhões no Banco Fama International. Por que ainda está aqui todo dia na cozinha? Marcel ficou em silêncio por longos segundos. Porque é quem eu sou. Sem a cozinha não sou nada. Exatamente. Raquel sorriu. Obrigada pela proposta, mas eu recuso. Recusa. São R$150 mil. Eu sei, mas não é sobre dinheiro. É sobre paixão. Eu não virei chefe para sentar em escritório. Virei chefe para cozinhar. Marcel observou com admiração renovada. Voca Ugaluca, mas é a boa loucura. Porém, Raquel disse, tem uma contraproposta. Estou ouvindo. Vamos aceitar a expansão. Mas em vez de eu ser diretora, vamos criar um programa de formação de chefes mulheres. Cada novo restaurante terá uma chefe executiva. Mulher que treinamos aqui. Eu coordeno o treinamento, mas continuo cozinhando. Marcel gargalhou. Você nunca para de lutar, né? Nunca. Então vamos fazer do seu jeito. 6 meses depois, o primeiro La Chateau do Rio de Janeiro abriu com Fernanda Silva como chefe executiva. Uma mulher negra de 28 anos da Maré, que Raquel havia treinado pessoalmente. Na inauguração, jornalistas do mundo inteiro estavam presentes. Chefe Raquel, uma repórter da TV Globo, perguntou: como você se sente sendo responsável por esta revolução na gastronomia brasileira? Não sou responsável, sou apenas uma ferramenta de mudança. A revolução é feita por todas as mulheres que recusam aceitar não como resposta. E qual mensagem você deixa para jovens mulheres que sonham ser chefes? Raquel olhou diretamente para a câmera. Competência não tem gênero. Talento não tem cor. Excelência não tem classe social. Se você tem paixão, se você tem dedicação, se você tem coragem de continuar, quando todos dizem para desistir, então você pode conquistar qualquer cozinha do mundo. E para os homens que ainda duvidam das mulheres na gastronomia, Raquel sorriu: apenas provem nossos pratos. O resto é conversa. Naquela noite, depois do serviço, Raquel voltou para casa exausta, mas feliz. Seu apartamento agora tinha vista para a Avenida Paulista. Nas paredes, fotos de momentos importantes. Diploma de Laia. Primeira matéria de capa, foto com a Sophie Pic, a noite do ministro francês. Mas a foto mais importante estava na cabeceira. Raquel, criança com 8 anos, sorrindo na cozinha minúscula de Paraisópolis, segurando o velho Larousse Gastronomique. Ela pegou o celular e gravou uma mensagem de voz para sua mãe. Mãe, lembra quando você disse que gastronomia era sonho muito grande pra gente? Pois é. Você estava errada. Não existe sonho grande demais.
Existe apenas medo pequeno demais. Te amo. Desligou, tomou um banho, vestiu o pijama. Amanhã acordaria às 5 horas para ir ao mercado escolher ingredientes frescos. Depois, mais um dia na cozinha, treinando a próxima geração, criando novos pratos, quebrando novas barreiras. Mas antes do dormir, abriu o velho livro de receitas. Na primeira página, embaixo da mensagem que havia escrito, adicionou mais uma linha. E quando você chegar no topo, não esqueça de estender a mão para quem ainda está subindo. Fechou o livro. Apagou a luz. A chefe que conquistou 3 estrelas sabia que sua verdadeira conquista não estava nas estrelas Michelin, nos salários ou na fama. Estava em cada menina da favela que agora sabia que era possível. Estava em cada mulher que entrava numa cozinha profissional sem medo. Estava em cada homem que aprendia que competência não tem gênero. Estava em cada prato perfeito que saía daquela cozinha, provando que excelência é resultado de talento, dedicação e coragem de nunca, jamais desistir. Esta história é ficção, mas é inspirada em realidades muito concretas. Mulheres chefes ao redor do mundo enfrentam discriminação sistemática, salários menores, menos oportunidades e ambientes hostis. Mas elas persistem. Esta história é dedicada a todas elas, e a todas as meninas que ainda vão conquistar suas próprias 3 estrelas.